Está começando mais uma edição do programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Mais uma vez com a presença do Jorge Brandão, da Márcia Difo, do Diógenes Chaves, para tratar de um assunto que a gente começou e não terminou. Aliás, nenhum assunto, né? Terminamos. Não houve conclusão. Né? Não houve conclusão. Vários assuntos foram partilhados, foram apresentados, foram sugeridos, né? Até para que os próprios telespectadores continuem os seus estudos, como a gente também sempre continua estudando. Mas esse, em termos de tema do programa anterior, é o mesmo tema de hoje. A presença dos espíritos entre nós, a influência dos espíritos nas nossas vidas. Lembra, Jorge Brandão, por onde é que e como a gente terminou o programa anterior? Por onde é que vamos começar o de hoje? Nós terminamos dizendo que teríamos outro programa. Opa, né? Foi assim. É uma boa lembrança. E não temos a pretensão de concluir hoje também. Né? O assunto realmente é um assunto muito amplo e muitíssimo importante. E eu tenho recebido no meu particular aqui algumas perguntas sobre o tema passado. Já. Ótimo. Que eu acho isso uma coisa que, pela primeira vez, eu recebi no particular algumas perguntas, né? Que eu acho interessante, o que desperta a atenção a esse tema. Então, nós estamos falando, e vamos continuar falando, sobre o poder do pensamento, a influência que temos, né, através dos espíritos encarnados e também dos espíritos desencarnados, principalmente, né? Tudo o que está acontecendo em nossas vidas. Acho que a questão é, será que nós podemos colocar a culpa do que acontece errado nos espíritos? Ou colocar tudo que acontece também de bom nos espíritos? Né? Então, essa é uma questão que aqui, né, às vezes as pessoas, nós mesmos, interpretamos com certo receio a questão 459. Acho que nós podemos começar com ela de novo. Né? Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Aqui, nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Mas eles só nos dirigem quando nós permitimos, né? Quando nós permitimos, porque senão nós seríamos meras marionetes, né? Andaríamos sempre nas mãos de outras influências. Mas por isso a importância que Jesus nos frisou, a importância do vigiai, né? Colocou na frente do orai, né? Vigiai e orai. Porque a oração é também uma sublimação do pensamento, né? Nós conseguimos nos elevar. Mas o assunto de hoje, vamos dar continuidade, hoje com a presença do Diógenes aqui, e tenho certeza que vamos poder auxiliar tirar muitas dúvidas também, né? Márcia? A interferência é inevitável, né? Tanto para o bem quanto para o mal. A gente já tem essa informação de maneira bastante clara na obra espírita, né? Em vários relatos, a espiritualidade, de um jeito ou de outro, de uma forma ou de outra, busca trazer para nós um esclarecimento um pouco mais palpável disso, porque senão a gente fica muito na fenomenologia e algo se não fizesse parte da gente. Há uma interferência. Mas o que fica muito, e também ficou semana passada na nossa reflexão de maneira mais expectativa, assim, para a próxima ocasião, seria justamente em como a gente lida com isso de maneira prática. Como é que essa interferência se dá de forma prática na nossa vida, né? Porque eu saber que isso acontece, perfeito, né? A grande maioria das pessoas já tem essa informação, ainda que a gente lide com isso de forma diferente. Lá, em algumas doutrinas, algumas crenças, é o demônio, mas é uma interferência externa que está agindo, né? Desde a época de Adão e Eva, no Éden, uma entidade angélica colocada à porta do paraíso para interferir o retorno de Adão e Eva para o paraíso. Isso significava o quê? Um espírito ali, numa personalidade, interferindo no ir e vir daquelas pessoas. Então, até mesmo dentro da mitologia, da alegoria que traz a cena ilustrativa para nós, se percebe ali a convicção de uma interferência espiritual atuando, né? De várias formas isso ocorre, mas a questão que fica para nós de maneira mais palpável, para que a gente possa lidar no nosso dia a dia e realmente absorver esse conteúdo e de maneira prática se servir dele, é como esse processo se dá no dia a dia, como eu permito ou interfiro essa interferência,
né, de acordo com a forma como se dá, ou aquilo que seja positivo ou negativo, e é essa reflexão que temos que fazer. Saber, de certa maneira, a gente já sabe que existe, né? Raras as pessoas, aquelas que já não têm essa convicção, mesmo que velada ali, de que deve haver alguma coisa, ainda que eu não saiba explicar, né? Porque até mesmo na hora da dificuldade maior ali, o ateu, né, acaba trazendo o nome de Deus, né? Então, de maneira estranha até esse processo ocorre. É como se tivesse um tropismo divino nos conectando, a gente, apesar da nossa imaturidade, não conseguir lidar com isso, né? Há algo além. E como fazer esse processo acontecer de maneira equilibrada e qual a minha postura? Eu acho que vai mais por esse terreno a proposta do espírita hoje, né? Muito bem. Bom, a influência existe então, né? Esse é consenso. Existe a influência dos espíritos nas nossas vidas, na nossa rotina. Mas, Diógenes, como saber o que é nosso, o que é meu, o que é da sugestão que eu recebo do mundo espiritual? Pois isso é um exercício, vamos dizer assim, um tanto que difícil, mas não é impossível. Ele tem que ser treinado, vamos pensar assim. Toda influência, ela vai acontecer por um fator chamado, me faltou a palavra agora, afinidade. Sintonia, afinidade. Afinidade. Tem que haver uma afinidade. Se não houver afinidade, a influência ela não acontece. Então vamos pensar assim, se eu estou numa frequência e o espírito obsessor está em outra, não vai fechar. É água e óleo. Não dá. Ele faz todo o esforço do mundo para poder me influenciar, mas ele simplesmente não consegue. Por isso que muitas vezes eles vão para algum familiar, eles vão influenciar talvez um outro da família que esteja mais vulnerável, mais próximo da frequência dele para me atingir. Então ele vai me atingir por tabela muitas vezes, né? Mas tem que haver essa afinidade. Então, por exemplo, tanto a influência boa como a ruim, ela vem para potencializar alguma coisa. Se eu estou tendo um pensamento positivo sobre um projeto de vida, de algo social que eu queira fazer e tal, e a espiritualidade acha legal esse meu projeto, ela quer me influenciar para eu ter uma inspiração, para criar algumas ideias, eu já estou predisposto. E esses espíritos mais esclarecidos, o meu mentor, por exemplo, ele vai ali, vai dar um sopro, vai dar uma ideia, e aquilo vai potencializar. Mas como é que eu não tinha pensado nisso antes? Mas, meu Deus do céu, é claro que eu devo começar por aqui. Então, tem que haver uma certa afinidade. A mesma coisa quando a influência é negativa. Se eu já estou predisposto a querer fazer um mal para alguém, né? Eu já tenho uma ideia, um preconceito aqui que eu venho alimentando há alguns dias. Pô, é aí que eu vou. Então, eu já estou facilitando essa conexão. E esse obsessor, ele começa só a influenciar. Só potencializar. Então, como a Márcia falou ali, né? É o espírito, então, que é o culpado pelas coisas que eu faço? Não. É eu que dou essa possibilidade, né? Ele vem ali só para dar uma potencializada, uma estragada nas coisas, vamos dizer assim. Mas na questão, a pergunta que tu me fez, né? Como é que era a pergunta mesmo? O que é nosso e o que não é. E o que Como saber? Essa fronteira, né? Isso. Assim, o que acontece? Tem os pensamentos que são nossos, e normalmente são os primeiros que vêm, que a gente chama de pensamentos automáticos. Esses pensamentos, eles estão a serviço do nosso padrão mental. Então, por isso que nós não somos os nossos pensamentos. Isso que a gente, às vezes, tem que ter muito cuidado. Quando a gente diz assim, ó, eu sou o que eu penso. O pensamento, ele vem de um padrão mental, de algo que foi programado ali, né? Então, esse padrão fica rodando ali, né? E a gente vai atuando de forma muito automática, não tem muito raciocínio em cima. Então, o Jorge me fala alguma coisa que eu não gostei aqui, né? Tocou numa ferida minha. Automaticamente me vem um pensamento automático. Mas eu não vou levar esse desaforo para casa, o que ele está pensando? É rápido, isso é milésimo de segundos. E eu largo uma ofensa para o Jorge. Posso até me arrepender depois. Mas aquilo foi tão impulsivo, porque esse pensamento ele já está programado, ele já está pronto. Olha, meu padrão diz, diante de pessoas que afrontam, né, ou te ameaçam de alguma forma, tu tem que agir desse jeito. Isso eu já trago desde pequenininho lá, né? Isso eu fui desenvolvendo essa crença, essa ideia. Então, o Jorge me fala alguma coisa, eu falo para ele.
Depois eu paro, a poeira baixa, eu vou raciocinar e vou dizer, poxa, mas eu não deveria ter falado isso pro Jorge, ele não merecia, eu acho que foi algo, daí eu vou lá e peço desculpa para ele. Mas aquele pensamento que veio primeiro foi um pensamento meu, porque ele já está ali. No entanto, o que acontece? O pensamento, o influenciado, o pensamento que é por influência, ele é mais sorrateiro, né? O espírito não vai falar por mim, mas ele vai alimentando uma ideia. Ele vai potencializando e alimentando uma ideia, por exemplo, contra o Vicente. E aí, quando o Vicente, ele me fala alguma coisa, eu já estou muito mais propenso. Então, como que a gente deve diferenciar um pensamento é se autoconhecendo. Não tem outra maneira. Né? Conhecer as próprias fragilidades, conhecer as próprias crenças, né? As minhas feridas, onde que a Márcia pode me tocar ali, o que é da Márcia, o que é meu, por que eu fiquei bravo com ela, né? Isso pode ter a ver com uma questão minha lá do meu passado, que a Márcia... E os espíritos colocam, né, que na verdade não é tão importante saber o que é teu e o que não é. O importante é saber se é um pensamento bom ou ruim, né? Porque se é um pensamento bom, tu dá vazão àquele pensamento, né, mesmo que tu não seja o sabendo proprietário. Que o resultado e se é um pensamento nefasto, tu já vai cortar. A nossa obrigação é interromper ele. Exatamente. Né? Então, não é tão importante saber, né, se eu sou o dono ou é alguém de fora, mas se eu dou vazão àquilo ou não. Né? Isso, é um resumo, né? Tu resumiu tudo. Né? A gente não ficar também perdendo tempo se é meu, se não é meu, porque é uma coisa muito tênue, né? É líder, é uma fronteira muito... Então, resumiu. Se é bom, legal. Se não é bom, já corta. E uma outra coisa que também me parece interessante colocar é que existem níveis diferentes entre os espíritos, como existem níveis diferentes entre nós. Se a gente for falar aqui agora, entre nós quatro, de psicologia, quem mais conhece é o Diógenes. Então é natural que ele tenha maior conhecimento desse assunto do que nós. O Jorge também estudou psicologia, ok. Mas, de repente, vamos falar de outros temas que são mais... Se falar de direito é com vocês. Pois é. Então, existem esses níveis ao natural entre nós. E existem entre os espíritos. Porque há uma tendência de pensar que a gente tem que aceitar que tudo que vem do mundo espiritual. Mas foi um espírito que me disse. Tá? Eu senti isso vindo de um espírito. E aí Kardec já alertou lá atrás. Não acreditem em tudo que vem do mundo espiritual. Porque os espíritos nada mais são do que nós, sem a carne. Como nós fomos um dia em outras encarnações e como seremos depois que o nosso corpo físico perecer. Então, talvez isso, de alguma forma, ajude também a gente a compreender, a fazer esta espécie de triagem, de filtrar as imagens que recebe. Mas foi intuição, eu recebi essa intuição, então vou por aqui. Calma, cuidado. E dá bem para fazer a distinção entre aquilo que quer o nosso bem e aquilo que quer... que nos ajudar a construir e outras orientações que a gente recebe que não tem, evidentemente, essa finalidade, por várias razões que a gente também pode vir a comentar ou não. O cuidado sempre vai ter que ter, porque tem a questão também do pensamento que fascina. Aquele pensamento que vem a massagear teu ego. Sim. É muito comum, ele né? pode ser confundido com um pensamento bom também. E a gente tem que ter cuidado, porque daí a gente fica inflando esse pensamento bom, mas ele só está inflando o teu ego, te deixando mais arrogante, mais orgulhoso, e a gente entra no processo de fascinação. Não, e os espíritos nos afirmam que é pelo orgulho que eles mais nos manipulam. Pelo nosso orgulho é que eles mais nos manipulam. E como esse bloco está no fim, eu não sei se dá tempo para mais alguma coisa, mas senão a gente poderia ter. Realmente o assunto é vasto, né? É verdade. Márcia, para fechar o bloco, alguma outra consideração em cima do que foi Eu fiquei refletindo bastante sobre essa fala que o Diógenes trouxe da sintonia e afinidade, né? Realmente, quem estabelece o tônus de sintonia e afinidade somos nós, não é o espírito. O máximo que o espírito vai fazer é acionar a possibilidade, me dando a sugestão para que eu sintonize a estação no nível dele. Ele é um aproveitador. Para que realmente a estação conecte e eu possa captar com mais conexão
a interferência. E às vezes um drama de pequena monta me leva a isso. Ele não vai conseguir interferir diretamente, me dizer algo ali, eu vou captar aquele pensamento. Não, mas ele pode gerar um transtorno em torno, não necessariamente através de mim, mas também através de outra pessoa, que me tire do tônus, que pise no meu calo, que estabeleça uma situação ali onde o meu sentimento mude, a minha vibração se altere e ele consegue aí fazer esse link. E é muito sutil isso e a gente não se dá conta. E a partir dali, conexão estabelecida é que começa realmente os problemas acontecerem. Pode falar, Jorge. Não, é importante nós também deixar claro aqui que essas conexões, essas influências não são só de espíritos desencarnados, né? São os espíritos encarnados, as nossas sintonias estão aqui à flor da pele Tem também. vários obsessores encarnados aqui na nossa volta, né? Eu tenho um monte. Não, quantas vezes a gente está determinado a fazer alguma coisa e fala com alguém e muda de ideia. Uhum. Tanto para o bem como o não. Mas a gente muda de ideia, a gente é influenciável também, né? Então, quando nós perdemos a razão, vamos dizer, quando nós ficamos com raiva, nós sintonizamos com toda a raiva que existe no mundo. A vibração da raiva, ela toma conta de nós e nós não conseguimos mais ter controle, porque nós perdemos o controle disso, né? Então, as influências tanto são do mundo espiritual como do mundo aqui dos encarnados, né? E a pergunta que eu quero deixar, então, para a gente retomar aí o próximo bloco. Estamos falando de influência dos espíritos nas nossas vidas, né? Na nossa rotina. E nós temos possibilidade de influenciar o mundo espiritual? Uhum. Vamos pensar sobre isso? Pense enquanto a gente faz esse intervalo e já estaremos de volta com o Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com o médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade para você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Seja bem-vindo à Ubra Santa Maria, um lugar onde suas aspirações ganham vida. Aqui, acreditamos que a educação deve se adaptar a todos e através de cursos presenciais noturnos, ensino híbrido e à distância, oferecemos a flexibilidade necessária para você conquistar os seus sonhos. Nossos professores são apaixonados pelo que fazem e estão prontos para trilhar junto contigo a sua jornada até o mercado de trabalho. Faça parte de um ambiente que valoriza cada passo da sua trajetória e impulsiona o seu crescimento. Venha fazer parte dessa história. Inscreva-se agora e descubra como transformar o seu futuro. Você sabia que ter uma conta completa faz toda a diferença na sua vida financeira? Isso porque, concentrando suas necessidades em um só lugar, você se organiza melhor. Seja para realizar os seus sonhos, proteger o seu patrimônio ou planejar o seu futuro. No Sicredi, você conta com mais de 300 produtos financeiros, como conta corrente, cartão de crédito, investimento, consórcio, seguros e muito mais, além de um atendimento humanizado de verdade. Afinal, no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta! Não é só dinheiro, é ter com quem contar. A sua vida real pede mais praticidade. Aluguel sem precisar de fiador. A sua vida real pede mais agilidade. Menos burocracia no aluguel. A sua vida real pede um jeito fácil de alugar. Aluguel 100% online. E a Imóveis Crédito Real faz tudo isso acontecer para você. Acesse creditoreal.com.br/Santa Maria e alugue seu novo endereço. Porque se a vida real pede, a gente realiza. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.
Estamos de volta com o programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida que você sempre acompanha aqui na TV Diário e também pode acompanhar pelo YouTube, inclusive recuperar programas que já estão desde o início desse espaço que a gente vem generosamente ocupando, né, por essa gentileza do Diário e também pela possibilidade, né, da expressão, da partilha desses assuntos através do YouTube desta ferramenta. E outras ferramentas. Sempre aqui com a presença do Jorge Brandão, da Márcia Difo, do Diógenes Chaves. O assunto de hoje é influência dos espíritos nas nossas vidas. E a pergunta que eu deixei no final do bloco anterior, e a nossa influência no mundo espiritual? Temos acesso ao mundo espiritual? Somos capazes de influenciar quem hoje está no mundo espiritual? Jorge? Bom, A Márcia se preparou para responder? Não. Vai lá. Não, a gente tem essa comprovação, inclusive científica, né, da força do pensamento, né? Porque quando nós pensamos alguma coisa, o primeiro a ser impregnado por esse pensamento somos nós mesmos, né? Porque sendo um pensamento bom, todas as nossas células do corpo estão impregnadas com esse pensamento. E sendo um pensamento de que a gente tente prejudicar alguém, também nós nos impregnamos com ele. Então, o pensamento, realmente, ele tem essa ação. Mas a questão, nós falamos aqui na Terra muito, que o pensamento, a fala é importante, mas os exemplos arrastam. Sim. E os exemplos arrastam tanto nos dois mundos, né? Arrastam aqui, porque quando a gente vê alguém que faz realmente alguma coisa diferenciada, como um Chico Xavier, né? como Madre Teresa, como Gandhi, como outros tantos iluminados que vieram em missão aqui na Terra, eles com certeza influenciam os dois mundos, né? Sim. Eu particularmente não tenho dúvida disso, né? Uhum. Muito bem. Certamente. E essa interferência é bem sutil, né? Muito sutil. E tanto para o bem quanto para o mal ela é sutil, né? A gente não espere grandes alterações no processo, onde a gente vai identificar com clareza a presença de um espírito, né? A própria espiritualidade superior, ela é calma nesse processo, para não interferir no nosso livre-arbítrio. Exatamente. Para nós se sentir mais donos de nós mesmos, né? E aí está, e aí eu junto as duas coisas que vocês acabaram de falar, porque é o que eu estava pensando. Porque isso nos dá a possibilidade, isso nos dá a oportunidade de construirmos a nossa caminhada. Esse é o convite, tá? Dentro daquelas questões básicas, de onde é que eu vim, para onde é que eu vou, tá? O que é que eu sou e principalmente o que é que eu estou fazendo aqui. E esta é a oportunidade que também nós recebemos, tomando as nossas decisões pelo livre-arbítrio, tá? De escolhermos os nossos caminhos e com isso construirmos, né, a nossa evolução, ou não, não é, Diógenes? Exatamente. Essa comunicação, ela é uma troca, né? Então, intercâmbio, né? Isso, perfeito. É um intercâmbio. Então, na verdade, nós podemos influenciá-los como eles podem nos influenciar, que a gente vai chamar, quando a gente vai estudar obsessões, a gente fala que é obsessão de encarnado para desencarnada, né? Que é comum acontecer, por exemplo, quando a gente perde um ente querido, que a gente não consegue se ressignificar aquele luto, a gente entra num sofrimento muito profundo e a gente fica toda hora querendo que a pessoa retorne, que a pessoa volte. E como existe um elo de amor ali, de um afeto muito grande de um para o outro, é claro que aquele espírito que partiu, ele continua existindo, né? Sim. Então, os sentimentos continuam existindo, os afetos, as memórias continuam ali naquele espírito. Então, ele automaticamente tende a ficar conectado à mãe, ao pai, ao irmão, alguém que está sofrendo muito, né? Porque ele fica na vontade, muitas vezes, de querer ajudar. E por isso que, às vezes, a gente pensa assim, que toda influência, toda obsessão é de um espírito ruim. Depende. Às vezes é um espírito que ele não está com a intenção de fazer o mal, mas como ele não está bem e ele se aproxima de alguém para ajudar ou para proteger, acaba transferindo todas aquelas impressões e a pessoa passa mal, a pessoa começa a desenvolver uma doença que a medicina não encontra, não sabe o que é, e às vezes é uma influência de alguém que está ali perto querendo ajudar, mas só está atrapalhando. Porque existe uma conexão de pensamento, uma atração que a pessoa começa a se esclarecer, ela começa a buscar ressignificar aquele luto, muitas vezes até uma psicoterapia pode ajudar e vai, né,
desconectando. E vai auxiliando aquele espírito que precisa de ajuda. Não... Muitas vezes os espíritos familiares, eles tentam nos ajudar e nos atrapalham, como tu falou. Mas quem realmente faz esse filtro e nos ajuda é o nosso anjo guardião, o nosso mentor. Aquele que diz, não, calma aí, vamos devagar, porque tem coisas, por exemplo, que o Diógenes tem que passar, né, que está passando, e ele diz, poxa vida, mas que injustiça. Não é injustiça, calma, deixa, ele encontra forças para tirar uma lição disso. Né? Então o nosso espírito protetor, nosso anjo guardião, ele tem essa elevação para nos ajudar muito mais do que os nossos espíritos familiares, que sofrem como nós. Sim. Né? Pois é, esse é um grau de compreensão que às vezes leva tempo. Tá? E às vezes a gente passa a vida inteira e não compreende, por isso volto. O que é que eu estou fazendo aqui? Tá? Porque é exatamente isso. Tá? A gente tem que passar por algumas situações que, se nos forem perguntar agora, é bem provável que a gente diga, não, eu não quero, eu não pedi isso para mim. Quantas vezes a gente ouve? A gente mesmo talvez já tenha dito, não, eu não quero isso para mim. Familiares que não é essa família que eu queria ter nascido. Na verdade, tudo faz parte de escolhas nossas. No mundo espiritual, do processo de planejamento reencarnatório. Tá? Às vezes até uma dificuldade extrema que a gente passe por aqui é o atendimento de uma súplica nossa. Nós chegamos a implorar para passar por algumas provas, para poder ou acertar contas com o nosso passado, com outras encarnações, ou abreviar o nosso processo evolutivo. Tá? Mas como a gente vem para cá e perde a memória para que a gente possa se redescobrir, se reencontrar, às vezes é um processo bem dolorido, né? É importante frisar, né, Vicente, que no plano espiritual, quando nós deixamos esse corpo físico, nós estamos em contato direto com a nossa consciência, nós somos a nossa consciência. E aí nós temos ideia exata do que é bom e o que não é bom para nós. O que nós estávamos aqui está muito próximo ao nosso ego, ao nosso orgulho, né? Tudo isso está muito ligado às questões físicas, mas no plano espiritual nós temos a noção exata do que é bom para nós. E aí nós pedimos não só o que... Aí não é o que o ego quer, é o que nós precisamos para evoluir. Né? Então... E tem algum... O Jorge falou no programa passado do livro roteiro, né? Tem algum roteiro para que possa ficar mais fácil essa identificação? Sim. É interessante, o livro roteiro, eu sou fã desse livro porque ele é muito prático, ele é muito objetivo. Emmanuel, né, nos diz, né, que a nossa casa mental é intransferível, o poder é nosso, é nós que decidimos quem são os hóspedes que nós vamos colocar na nossa, como se fosse uma hospedaria, né? Nós que escolhemos os hóspedes, então nós somos os guardiões e nós decidimos isso. E em relação a ajuda sobre o pensamento, ele coloca um roteiro aqui muito interessante. Ele fala primeiro na renovação idealística. O que é a renovação idealística? Será que nós renovamos todos os dias os nossos verdadeiros ideais? Né? Porque vamos comparar com um navio. Se eu tenho um timão, se eu estou apontado para noroeste, mas se eu largar de mão esse navio, será que vai por conta própria para aquela direção noroeste? Então nós temos que estar atento na rota que nós queremos chegar, aonde nós queremos chegar, o que nós estamos conscientes, né, através, como diz o Diógenes, do autoconhecimento, traçando objetivos claros de vida. O que nós queremos, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos buscando realmente nos melhorar como espíritos, né, ou nós estamos nos distraindo demais? Então ele fala da rota, a renovação dessa idealística, né? Ou seja, até ele dá um conselho, faça uma lista dos teus objetivos, dos seus planos e reflita sobre eles. E olhe constantemente, será que eu não estou fugindo dos meus objetivos? Né? Nós estávamos falando há pouco aqui, né, de um caso de um religioso que está pela terceira vez em depressão, né? Será que está realmente, às vezes a gente esquece da nossa rota, né? Então, isso é muito importante. A segunda, ampliação dos nossos conhecimentos. E essa é a proposta do Espiritismo, de nos dar base, nos dar conhecimento, nos dar sentido, nos dar esclarecimento. Né? Porque se nós não conhecemos, nós não temos como fazer a avaliação. Eu lembro da primeira aula
primeiro dia de aula na faculdade, do curso de psicologia, um professor de filosofia, ele fez uma pergunta que eu faço aqui para vocês e faço para todos os que estão ouvindo, estão conosco assistindo. Se você fosse numa estrada, solitário, uma estrada deserta, eu gostaria da resposta de vocês, e encontrasse um elgo, o que vocês fariam? Márcia? O que é um elgo? Pois é. Se tu não sabe o que é um elgo, tu não sabe o que fazer. Márcia, obrigado que tu perguntou, Márcia. Eu não queria como Produziu o mesmo pensamento em coro, né? Não, mas deve ter pensado assim, tomara que ele não pergunte pra mim. E foi isso, quando ele perguntou na aula, a aula ficou toda em silêncio, né? Mas teve uns mais apressados que disseram, não, eu ia chegar. Não, como assim? Chegar. Obrigado, Márcio. Então Eu tiro eu cumprimento eu corro do eu. Então, quando nós temos conhecimento em relação ao assunto, como o Espiritismo nos propõe, que nos esclarece, nos conforta ao mesmo tempo, fica mais fácil o nosso raciocínio. Por isso nós estamos constantemente estudando, por isso nós estamos juntos aqui, fazendo um programa, trazendo um pouco de luz também para nós, porque cada vez que nós preparamos um programa, nós estudamos muito. Né? Nós estudamos muito. Então, essa é a segunda parte, a ampliação dos nossos conhecimentos. Mas tem mais, a terceira e a quarta. A terceira, bondade operante. Não adianta ser bonzinho, né? Mas não praticar o bem. Né? Então a gente tem que operar, e nós temos a oportunidade de operar isso em todos os lugares. Né? E a bondade, a bondade operante nos faz sentirmos úteis. Né? Então, esse sentimento de utilidade, de pertencimento, faz a diferença, né? Nos tira o foco. E a última que ele fala é a fé ativa, que é semelhante, né? Que vai além do raciocínio, a fé do sentimento. Né? Quando foi perguntado para Jung, né, um dos pais da psicologia, se ele acreditava em Deus, ele disse, não é questão de acreditar, eu sei que ele existe. E quando nós começamos a nos aproximar das leis divinas, nós temos esse sentimento. E esse sentimento nos ajuda a ter paz, a ter força para trabalhar no bem. Pois é, o Joel está fazendo essa explanação e tudo vai me remetendo ao mestre. Ao mestre. Os grandes ensinamentos vieram com ele. Com certeza. E ele falou muito da necessidade desse conhecimento, né? Que o conhecimento libertaria, né? Ter acesso à informação, saber do que se trata, compreender esse processo, para que a gente não seja realmente levado com uma onda, né? E pelos pensamentos aqui acolá, às vezes, de almas, espíritos encarnados ou desencarnados, que não estão com as melhores das intenções, né? E isso é muito importante, porque saber como a espiritualidade lida nesse processo. Os espíritos ali que estão na conta de obsessores, a gente chama de obsessores aqueles que estão perdidos em suas ideias ainda, querendo prejudicar alguém de maneira mais intensa ali. Então, eles fazem isso de maneira muito qualificada. Não é qualquer coisa, né? A interferência não é para você fazer esse concurso, porque ele não quer o teu bem, não quer que você passe. Ele não vai dizer isso, não é para você ir. Não, ele vai dizer, você não é capaz. Exatamente. Ele vai te fazer acreditar em algo diferente daquilo que vai te paralisar no processo. Botar a tua autoestima no chão. Ele vai trabalhar com você, com o conteúdo que você tem. Jamais vai vir algo externo ali de maneira solta, porque simplesmente você vai rejeitar. Vou fazer sim. E até porque a gente é bastante orgulhoso, a gente vai passar por cima de qualquer orientação diferente. Mas se ele fizer com que eu acredite que eu não tenho qualificação, que eu não sou capaz, que eu não posso, né, como é que fica esse processo? Eu não faço, porque a vontade tem que estar posta ali para que realmente as coisas aconteçam, né? Numa discussão de pequena ou grande monta que esteja estabelecida ali, você vai deixar isso assim? Dá o troco, né? Não vai dizer coisas ali que não vai contribuir com o processo. Ele vai trabalhar o teu ego, teu orgulho, né? E essa sutileza, ela está posta, e é assim que a espiritualidade atua. É assim que eles agem nesse processo, né? É muito fácil ser obsessor. O obsessor trabalha no máximo 1 hora por dia, né? O Haroldo costuma dizer. Porque é fácil, porque ele basta soltar a situação ali, faz o indivíduo falar o que não deve, numa relação conjugal, faz o indivíduo falar o que não deve ali, aquilo lá é um mês para se ajeitar.
É um mês a espiritualidade trabalhando ali para dissolver aquela mágoa, aquele mal entendido, nem era aquilo que o indivíduo queria dizer às vezes, e aquilo vem. Então o obsessor larga e sai, vai fazer outras coisas. Aquela situação ali já vai se concretizar por longo prazo. Por quê? Porque o problema está em nós, né? Nessa falta de autoconhecimento, de perceber esses processos, de não se deixar aí nessa onda, às vezes, de atuação da espiritualidade que não quer o nosso bem, às vezes, né? Esses que estão É interessante ainda... isso, eu fiquei lembrando, só um parênteses, às vezes numa conversa no casal, numa discussão, vem assim, te lembra em 96, tu estava no lado da geladeira e tu me falou isso, puxa vida. O casal tem que botar uma regra, né, lá, anotada para os dois. A gente só vai discutir a questão do momento. Nós vamos falar sobre esse drama aqui. Não é para trazer nada retroativo. Ah, tu já fez isso uma vez, por isso que... E acontece, né? E como acontece? Diógenes, como profissional que trabalha na área da psicologia, que o Jorge também tem conhecimentos, tá? Essas questões que nós estamos levantando aqui, de que forma elas fazem casa na mente? De que forma elas podem virar um problema emocional, tá? E que talvez demande maior empenho, maior esforço, maior conhecimento para limpar isso aí que foi colocado. Até que ponto isso pode contaminar a mente de alguém e qual é o caminho para fazer a remoção? O que acontece assim, eu estava ouvindo a Márcia falar ali agora, né, das influências ali, nada mais E foi isso que me levou a fazer a pergunta, daqui a pouquinho. Então eu já estava pensando... Então vai lá. É que assim, ó, todos nós, vamos pensar assim, tá? Eu vou tentar resumir para a gente não ter muito tempo. Quando a gente reencarna com uma nova oportunidade. E a gente vai cair nos braços, nas mãos de adultos que estão ali para nos apresentar o mundo, para nos apresentar a vida. Só que esses seres vão nos apresentar na ótica deles, né? Mas eles são as nossas referências. O nosso pai vai ser a nossa referência absoluta, né? Então a criança ali naquele processo de aprendizagem, se relacionando com os pais, com o ambiente, né, com a na escola, toda aquele primeira, segunda, terceira infância ali, né, ela está convivendo com aquilo ali. O que acontece? Ela vai fazendo várias relações e isso vai construindo nela uma percepção dela mesma, ou seja, um autoconceito, quem eu sou, uma percepção de vida, de mundo, né? Como que as outras pessoas são, como que eu devo enxergar o mundo, e de futuro, né? O que me espera, quais são as minhas expectativas. Então a gente vai construindo esses conceitos e isso vai virando verdades dentro da gente, e que a gente vai chamar de crenças, né? A gente vai construindo pequenas verdades dentro da gente. Por exemplo, a incapacidade. Meu pai sempre me chamou de burro a vida inteira. A infância inteira, porque tu é burro, porque tu não sabe, não sei o quê. Não deixa a criança fazer sozinha, no primeiro erro já bate, já bota de castigo. Se isso vai acontecendo recorrentemente, a criança vai desenvolvendo uma crença de que eu não sou capaz de fazer as coisas sozinho. Então, isso vai afetando a autoestima e, por consequentemente, a sua autoeficácia. O que ela vai entregar com isso? Pouca coisa, porque ela nunca vai se arriscar, ela nunca vai investir, porque ela pensa, se eu forçar um pouquinho, não vai dar certo, e as pessoas ainda vão me criticar, ainda vão me punir. Então, eu evito, muitas vezes, né? Então, eu desenvolvi uma crença de incapacidade. Crença de incapacidade, todos nós precisamos ter. Não estou dizendo que uma crença de incapacidade não é saudável, porque, por exemplo, puxa a fiação aqui, Diógenes, do diário para mim. Se eu não tiver uma crença de incapacidade, eu boto fogo nisso aqui, entendeu? Eu preciso ter. Mas o problema da crença é quando ela é generalista e absoluta. Então eu me sinto incapaz para tudo. Aí eu estou numa discussão com a esposa. E essa é uma ferida minha. E esse é um ponto sensível meu, de me sentir incapaz. Né? E de repente, numa discussão, ela me chama de inútil. Aciona. Pronto. Meu Deus do céu, cara. E não é o que acontece. Pisou no calo, Mas o que acontece nos bastidores? Os espíritos sabem das nossas crenças. Eles nos conhecem. Porque eles têm a capacidade de fazer uma leitura de nossos pensamentos, né? De ir no nosso íntimo e saber o que a gente está pensando. Mas olha só, a fragilidade do Diógenes é aí. E aí ele vai lá nela. Vai nela. Chama ele de inútil. Claro, entendeu? É isso aí. E aí fecha o circuito.
E aí eu me aciono. Então, o que acontece? Como sair disso? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Compreender que tu me chamou de inútil. Eu vou dizer assim, não, a pergunta não é essa, a reação não é essa. O que ela está pensando? E eu vou lá e reajo. A questão é, por que eu fiquei tão mal quando a Márcia me chamou de inútil? Sim. Por quê? Sim. Eu recebi uma pergunta que eu gostaria que nós discutíssemos aqui, que eu acho que é uma dúvida de muitos, sabe? Eu achei muito interessante. O nosso pensamento pode ajudar e pode prejudicar outro? Opa! E como? E como isso acontece? Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, né? Pode ajudar ou prejudicar o outro? Pode ajudar ou prejudicar outras pessoas, o nosso pensamento? O que vocês querem iniciar aí? Muito bem. Márcia? Será? O nosso pensamento de encarnado, no caso, nessa interferência. Quando a gente fala que... falando de encarnados. Aquela não gosta daquela pessoa, eu posso prejudicar ela através do pensamento? Dardos mentais, né? Tudo que a gente vibra, a gente emana, vai para o mundo. Agora, o quanto ela vai absorver daquilo e também se ressentir no processo, vai depender da linha de vibração dela também, né? Se nós dois estivermos na mesma sintonia, os dois de mal, gladiando mentalmente um contra o outro, vai ser um circuito rápido, né? E sem muita dispersão. Agora, se a pessoa está lá, às vezes nem sabe que a outra está de mal, nem sabe que a outra se melindrou, nem se deu conta no processo, né? E está lá fazendo seu trabalho, sua vida, suas conexões um pouco mais alinhadas, muitas vezes vai bater na trave essa interferência, ainda que ela sinta um pequeno desconforto. Por quê? Porque o pensamento tem muita força. Mas o quanto a gente vai absorver isso... Agora, a questão é, até tem a historinha do carvão, né? Que a gente tá jogando carvão num pano branco, aí vai olhar pro carvão, tá muito sujo. Mas agora se olha o estado que tu ficou. As tuas mãos. Então, de certa maneira, você, inevitavelmente... É o primeiro a ser atingido. Exatamente, com sérias consequências. Diógenes. Pode acontecer também, assim, que uma filha muito longe, morando num outro país, começa a ter pensamentos meio perturbadores, ideias meio insanas. E uma mãe captar aqui. Se sente mal, uma angústia, eu vou ligar para fulana, para ver se ela tá bem, se ela não tá bem. Então, como que isso acontece? Isso é um fato, né? Uma mãe que tá lavando louça, bem, tranquilo, de repente ela... não há vontade de ligar para fulano, pro fulano, né? Conexões. Com certeza. Conexões. E como é que se dá os processos de cura também? Preces, irradiações, auxílio... Interferência positiva, auxiliando a alma humana. Perfeito. Nós vivemos num mundo que é um grande campo energético. Um grande campo de energia. E nós somos antenas receptoras e transmissoras. Antenas psíquicas. Antenas psíquicas. Até onde o meu pensamento vai? Até onde eu tiver força para ir. E quem é que eu vou alcançar? Quem estiver suscetível, quem estiver aberto. Na frequência. Na frequência. Né? E aí eu volto de novo àquela questão dos níveis, das diferenças de níveis que existem no plano espiritual e existem também no plano material. Então, uma questão de captação de energias, de possibilidade de se prevenir contra energias tóxicas. Quanto isso acontece com a gente, tu passa por uma pessoa e chega a te arrepiar de medo e não sabe explicar. Porque dali saiu uma energia negativa que te tocou. A Maíse Braga, ela usa um exemplo que eu tenho repetido, né, de um gatinho dela, não sei se ainda tem. Sim. Já ouviu, né? Um gatinho fantástico. E chega uma visita na casa dela, quando o gatinho sente a energia positiva, vai para o colo, e faz carinho, e se acomoda, e se sente à vontade, e fica ali, dorme. Tudo bem. Quando chega uma visita com energia negativa, o gatinho vai para baixo do fogão e só sai dali quando a visita for embora. Né? Sim, a interferência ela não é só para a alma humana, né? Ela é para a alma dos animais também, qualquer alma. Exato. André Luiz faz um exemplo que eu acho muito interessante, muito simples, mas muito interessante. Ele fala de nós imaginarmos um grande lago de água, com água parada, e tu jogar uma pedra no meio. Boa. Aquelas ondas
vão para todos os lados, o nosso pensamento irradia para todos os lados. E existem relatos com o Chico Xavier, a gente fala muito no Chico, ele é a nossa referência, né? Mas que quando as pessoas se aproximavam lá da casa, estavam a 100 metros, começavam a chorar. Porque a energia dele era tão forte, era tão boa, que tocava o coração das pessoas. Mas é importante lembrar, Márcia, tu resumiu muito bem isso, né? É importante lembrar que tu não pode prejudicar alguém se ela não estiver na tua sintonia. E tu não pode ajudar alguém também se ela não elevar a sintonia. Né? Ela tem que se ajudar. Por isso que Jesus dizia, tua fé te curou. Né? Então, assim, há um intercâmbio, como nós falamos aqui, né, Jorge? Então, isso para ajudar alguém, a pessoa tem que querer ser ajudada. E para prejudicar, ela também tem que estar na sintonia baixa. Mas o mais importante que fique para nós é que todo pensamento nosso, antes de sair de nós, as nossas células todas ficam impregnadas com ele. E vai haver harmonia ou desarmonia, dependendo dos nossos pensamentos. Por isso, então, mais uma vez, lembrando Jesus, orai, vigiai e orai. Né? Bons pensamentos, sempre, sempre. Nosso tempo voou. Alguma coisa ainda mais, Márcia, Diógenes? Eu acho que é isso, né? Eu acho que o recado foi dado pelo Jorge, né? Que a gente possa vigiar os nossos pensamentos, né? Que a gente possa buscar pelo autoconhecimento, se conhecer acima de tudo. Porque se a gente se conhece, a gente sabe como a gente funciona e quais são as nossas fragilidades, para a gente não cair em armadilhas, né? Não disparar armadilhas silenciosas. No programa passado sobre esse tema, que o Diógenes não estava presente, nós decidimos voltar ao assunto num programa seguinte, que é o que estamos fazendo hoje. O assunto não foi esgotado, mas é evidente, a gente vai passar para outros temas, né? Para que cada um também faça as suas buscas. Você que está aí nos acompanhando e no que te tocou, vai em frente. Continua o processo de estudo, de autoconhecimento e de bons pensamentos. E de boas ações. E de boas ações, claro. O Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, termina aqui, mas a vida continua. Lhe esperamos no nosso próximo encontro. Até lá. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.